Bom dia a todo mundo. Uma grande honra tê-los aqui nessa manhã de sábado calorosa lá fora, né? Mas esperamos que vocês saiam daqui com uma impressão muito boa do que a gente quer apresentar, que tem um caráter bastante revolucionário. A gente imagina que o que vai dizer aqui tem muita novidade, né? Porque a nossa forma de pensar ela é realmente nova. E vamos lá apresentar aqui o senhor Marcelo Souza. Ele é técnico da Receita Federal e é a grande locomotiva desse movimento. O Reinventando o Rio vem a partir da ideia dele de fazer uma apresentação sobre o livro Reinventando o Governo. Ele vai falar um pouco aqui e, enfim, ele vai apresentar os motivos que o levaram a fazer essa iniciativa. Bom, Rio Negreiro é o cara que mobilizou a todos nós aqui. Acho que tem que falar um pouquinho dele, porque é o cara que realmente conseguiu agregar a todos em torno dessa ideia. E é o nosso demente, digamos assim, né, do nosso grupo. Muito obrigado, Miguel. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho para vocês o que motivou o Reinventando o Rio. Na verdade, ele veio num livro chamado Reinventando o Governo. Esse livro foi escrito em 1992, ou seja, foi um best-seller naquela época, e ele é um compêndio de todas as experiências internacionais de reforma de Estado. Na verdade, esse livro hoje é um livro que faz parte da biografia de qualquer aluno de uma escola, de uma universidade de administração nos Estados Unidos. Então, se você fizer administração nos Estados Unidos, esse aqui é o livro-texto, digamos assim, que você aprender como é que foi feito, as experiências, né, do mundo inteiro e como reformar o Estado. Isso foi feito na década de 80. Né? Só que como nossa economia, nossos problemas são tão antigos, né, esse livro ainda é atual. Por isso que a gente trouxe esse livro como um instrumento para a gente conseguir ter uma noção do que foi feito nos demais países, especialmente os países que a gente admira, né? Os países mais liberais, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, né? Bélgica. Então tem alguns países, igual a Austrália, que a gente enxerga como um modelo que a gente gostaria de chegar, que esse livro comenta as reformas. Como foi que eles chegaram lá, o que eles fizeram. E esse livro é um livro-texto para muitos presidentes no mundo inteiro também, para poder reformar os seus estados. Então assim, eu pensei, olha, vamos ler isso aqui, porque esse aqui é um ponto de partida para saber o que eles fizeram, para ver como a gente pode adaptar isso à nossa realidade cultural, à nossa realidade jurídica, à nossa realidade orçamentária, né? Tem uma série de restrições para se conseguir chegar ao que eles fizeram. Mas sabendo o que eles fizeram, a gente ganha uma segurança maior no caminho que a gente tem que traçar para chegar lá. Né? Então, nesse sentido que o livro ele norteia o Reinventando o Rio. E, na verdade, é um livro que tem mais de 400 páginas, que equivalem aí a quase 13 mil estudos, porque cada parágrafo desse livro referencia uma experiência, e você tem um glossário no final que você acessa, e você tem lá o nome do artigo, do livro, do estudo, e você pode aprofundar, né, sobre aquele comentário que ele fez no livro, buscando as fontes pelo qual ele fez. Esse livro, ele estruturou a ideia em 10 princípios. Ele pegou todas as experiências e compôs de uma forma didática em 10 princípios de administração. E esses 10 princípios norteiam, na verdade, essa mudança, né, de sair de um governo tradicional para um governo reinventado. O que significa, em linhas gerais, esse governo reinventado? O governo normal, o governo que a gente está acostumado, é um governo que... Esse governo que a gente conhece é um governo que, basicamente, você tem impostos, né, que alimentam o governo, e você tem serviços públicos feitos por servidores públicos contratados, servidores de Estado, esse negócio tudo, e toda a burocracia que a gente conhece. Então, essa é a forma de fazer o governo. O que ele pretende é o seguinte: o governo que pretende fazer, se pretende enxugar o governo, delegando boa parte do que ele faz para a comunidade e para o mercado, ou seja, as funções típicas de... A prestação de serviço que ele faz aqui, boa parte vai ser feita aqui ou aqui, ou seja, um processo de passagem de responsabilidade para a comunidade sobre aquilo que o governo faz de forma direta. E também passagem para as empresas
para que elas possam realizar trabalhos que hoje o governo faz e não precisava fazer. Poderia ser feito pelas empresas, seguindo orientação ou não, né, em função da área de governo. Né. E também ele compreende que o que tem que ficar no governo são aquelas funções típicas de Estado, são aquelas que existem só porque o Estado existe. Porque se tem alguma atividade que o mundo empresarial já faz, não faz sentido manter isso no governo. Portanto, aqui estou falando de juízes, né, policiais, estou falando de pessoal que arrecada, fiscalização. Então, são funções que só existem porque existe o governo. E mesmo assim, terceirizando ao máximo possível as funções acessórias. Ou seja, o aspecto decisório, assim, aí seriam servidores. Planejamento, né? Isso seria servidores que ocupariam funções típicas, enquanto o Estado ainda estivesse e cumprir uma série de funções. E aí você tem também outros aspectos, né? O que você vai irrigar esse governo não pode vir só de impostos. Você pode criar, né? Você pode tirar impostos, substituir por taxas e serviços públicos, de forma que você possa cobrar de quem realmente usa o serviço, e não de uma forma aberta, uma forma irrestrita. Estou vendo aqui, André, Leonardo, tudo bom? Tudo bem? Então, na verdade, é tentar sair do imposto, que você cobra de todo mundo, sem ter uma contraprestação do serviço, tentando trazer para algo específico, né? Essa é uma forma de se também reduzir os impostos de forma geral. E também você tem receitas oriundas de atividades e subprodutos que você faz no governo, que você pode gerar receita sem precisar ser imposto, né? Então, por exemplo, um caso que eu vi, que foi comentado nesse livro, e que eu presenciei também aqui no Brasil de forma muito clara. Por exemplo, lá eles precisavam fazer um serviço de segurança, fazer BO, registro e tal, inteligência da segurança, sabe? E eles decidiram fazer numa cidade, mudar o sistema, reformar. E eles tinham que contratar alguém para fazer aquilo, custava dinheiro, e não se tinha o recurso para fazer aquilo. Eles disseram, não, cara, se eu tenho que pagar alguém, mas isso aqui é um problema que não é só de uma prefeitura, é um problema de todas as prefeituras. E eles decidiram, então, olha, vou fazer uma joint venture aqui com alguma empresa de desenvolvimento de sistemas, a gente faz a especificação, contribui para que testar esse sistema e tal, funcionar. E depois a gente vai vender, a empresa vai vender para outras prefeituras, e a gente vai ganhar um royalty por isso, porque a gente ajudou eles a construir esse negócio, né? Passou uma inteligência de negócio para a empresa construir um sistema, e eles vão ganhar um royalty, a prefeitura vai ganhar um royalty quando você vender para os demais, né? E a prefeitura ganhava 25% da receita que vendia para os outros, ou seja, ele transformou uma despesa em uma receita. Então, esse é o aspecto que a gente está falando aqui. Bom, o governo, basicamente, ele é orientado ao mercado e à comunidade. Bom, como é que a gente transforma isso? Quais são as estratégias para se transformar aquele governo tradicional em um governo moderno, um governo inovado, digamos assim? Basicamente, ele é um governo que tem que servir como um catalisador de iniciativas. Ao invés de você remar, né, se você remar, você vai navegar em um mar de interesses, né, de necessidades da comunidade, do mercado, de forma que você consiga prover, digamos assim, iniciativas orientadas ao mercado e estimulando a comunidade. Dando responsabilidade ao cidadão ao invés de servi-lo, ou seja, dá os insumos, dá o conhecimento, dá o insumo. Por exemplo, vamos reformar uma praça. Você pode contratar para comprar um material, um mestre de obra, né? E pegar a comunidade para reformar aquela praça. Tá certo? Você está dando insumo e estimulando a comunidade a ser responsável por aquilo. Ao final, te garanto que cada um que botou cada tijolo na pracinha vai ser aquele cara que vai cuidar daquela pracinha, porque ele tem ali a energia dele, tem seu tempo, né, e participou daquilo. Então ele vai cuidar daquilo. Então, quando a gente fala em dar instrumento nesse sentido, induzir o desenvolvimento por meio do mercado, porque quem cria riqueza é o mercado, não é o Estado. Como podemos fomentar a concorrência? Acho que o Estado tem que se preocupar em fomentar a concorrência. E aí acho que há uma combinação entre mercado e Estado. Acho que a função do Estado, do meu ponto de vista, é fomentar a concorrência. É tirar as barreiras
para a criação de novos atores econômicos em cada setor. Se há uma barreira, o Estado entra para tirar a barreira, nesse sentido, para criar mercado. E manter a concorrência. Tem uma informação onde o consumidor saiba o que está fazendo, que não haja nenhuma pegadinha, que haja transparência, que aquele que foi combinado seja cumprido, né? Então, na verdade, a gente tem que tirar as falhas de mercado, são falhas de informação, para que o mercado funcione melhor. Quanto mais informação, mais ele consegue trazer concorrência. Então, nesse sentido. Governo orientado por missões e resultados, ou seja, é você tentar dar objetivos gerais e cobrar do resultado, ou seja, tirar os controles a priori e tentar criar controles sobre o resultado, principalmente apoiado na comunidade, que é o cliente disso tudo. Quem é o cliente desses resultados? A comunidade. Então ela tem que responder sobre isso. Temos que criar indicadores que podemos medir se o que está sendo feito no governo é realmente o que a comunidade quer. E se está sendo feito bem feito, quem pode avaliar isso? É o gestor? Não. Quem vai avaliar é quem está recebendo aquele serviço. Então, precisamos ter uma visão de startup dentro do governo. Ou seja, isso eu vou investir dinheiro naquilo que foi testado, que funcionou, né? Deu certo. Então, vamos com calma nisso, testando cada coisa, daí então você colocar um recurso maior. Então, você tem que avaliar tudo que você faz. Na startup, você não bota dinheiro na coisa que não dá resultado, né? Você pivota rapidamente, você muda. O Obama, ele criou um órgão dedicou 500 milhões de dólares para criar um órgão, mas ele falou assim, olha, não se gasta nem um tostão e cria um órgão para ser desenvolvido como se fosse uma startup. Então, nesse sentido, tem que ser orientado por missão e resultado. Elimina a burocracia e introduz a competição na prestação de serviço. Então é isso. Você pode limitar a competição, não só no mercado externo de empresas, mas você pode alimentar a competição dentro do governo, né? Competição por recurso, prestígio, né? Por treinamento, por recursos, por remuneração também, parcial, que você faz. Então, pagar uma remuneração que tem um pedaço que seja variável em função do que você faz e competindo também entre eles. Então, é preciso criar os instrumentos que existem no mercado precisam ser adentrados dentro do governo. Quando a gente fala em privatização, não estou falando que a gente vai vender necessariamente alguma coisa. Estou falando que você vai pegar princípios da área privada e introduzir dentro de órgãos públicos. Tá certo? Além de privatizar também empresas que não precisam estar no Estado. Então, é um conceito muito mais amplo, o conceito de privatização. Governo preventivo e descentralizado. Ou seja, eu preciso ser efetivo, eu preciso economizar recursos, né? Se eu invisto no saneamento, estou economizando em saúde. Cada um centavo que você investe lá, você economiza 4 na saúde. Então, é uma visão empresarial também, né? O Estado também tem que ter uma visão empresarial do Estado, no sentido de fazer os recursos chegarem de uma forma mais eficiente, como qualquer empresa faz, né? Aloca os seus recursos. Então, também tem uma visão empresarial. O Negreiro vai falar sobre esse aspecto logo na sequência. E trabalhar na prevenção em lugar da cura. Ou seja, temos que nos antecipar, não estou falando só cura de saúde, estou falando problemas de um modo geral. Né? Você tentar antecipar um problema futuro, né, no planejamento do seu órgão, pode ser um planejamento não só do seu mandato, mas um planejamento mais de longo prazo. Você pode antecipar esses fatos e fazer com que o Estado ganhe eficiência ao se antecipar os fatos futuros, o aumento da população em algum lugar, problemas que vão existir em função de um grande êxito, uma grande chegada de pessoas, em função de uma melhoria que você faz num transporte, por exemplo, e outras questões que o Diogo vai falar um pouquinho sobre isso, da preocupação que nós temos de mudar a questão da infraestrutura. Você cria uma melhoria em algum aspecto da infraestrutura, você cria uma série de outros serviços, demandas que você precisa pensar também de forma integrada, e a Negueira vai falar um pouquinho sobre isso também, logo na sequência, sobre desenvolvimento sustentável, tem que ser integrado com todas as políticas. E nós vamos falar também, e um terceiro elemento, um último elemento aqui, sobre incentivo a trabalho em equipe, ou seja, precisando criar um espírito de corpo, no sentido de ter pessoas motivadas, né? A gente trabalha em equipe, não se motiva, né? A gente tem pessoas ao lado, isso é um exemplo, né? Nossa equipe, a gente está aqui, um motivando o outro,
coisa só. Puramente motivação de um para o outro. E quando você cria essa espírito de equipe para você atingir um objetivo comum, né? Você cria uma motivação, algo que não se paga, não se tem recurso, mas isso é a essência, né? De você conseguir mobilizar as pessoas para fazer algo melhor, porque todos nós estamos ligados com uma lei que é universal. Uma lei universal que atinge qualquer ser humano. Nós estamos sob a égide da lei da evolução. O que significa isso? Nós ficamos felizes toda vez que a gente evolui alguma coisa. A nós mesmos, e ao nosso redor, né? Olha lá a cara de felicidade negra, tá vendo? É isso, a gente está querendo evoluir o negócio. Então, quando a gente evolui, a gente fica feliz. Então, dá oportunidade para essas equipes poderem mudar o que existe, né? Tirar as barreiras burocráticas, as normas que estão lá, né? Carcomidas com o tempo, né? Ninguém revisa, muito procedimento que trava a mudança. Então é preciso que você dê mais liberdade para que essas equipes possam realizar seu trabalho e fazer as coisas acontecer. Então há que existir uma confiança e um controle também, né? As duas coisas, saber delegar nesse sentido. Bom, ao chegar no governo, ao chegar numa prefeitura, o que tem que fazer? Ó, né? Chegou lá, elegemos lá um prefeito. A primeira coisa que tem que fazer é um grande diagnóstico, né? É conhecer a situação da sua prefeitura, o que é que existe, quais são os projetos em curso, quais são os gastos que você realiza, compreender todo o orçamento, para ver de que forma você pode estar enxugando, que você pode estar remanejando, questionar tudo que está sendo feito, né? Isso aqui realmente está dando resultado? Então vamos verificar. É isso, é fazer análise realmente pormenorizada do que existe, as instituições jurídicas e orçamentárias. Então, isso é um trabalho de casa que não tem como deixar de ser feito antes de você decidir qualquer coisa. Né? Para daí então você adotar algumas ações imediatas, aquilo que é de curto prazo, que você pode já estar reformulando, o Miguel vai falar sobre esse aspecto, e na sequência monitorar as melhorias e estimular as inovações. Vai chegar um momento que você vai enxugar, você vai cortar, você vai remanejar algumas coisas, tá? Mas vai chegar uma hora que você vai ter um recurso limitado para fazer algo que você gostaria de fazer e você não tem um recurso. Tá? Nesse momento você precisa estimular a inovação. Senão você não vai conseguir fazer muito. Você vai fazer, mas não fazer muito. Então existe aí dois focos de gestão. A gestão do dia a dia, né? A gestão daquilo que você vai fazer, vai enxugar cada centavo. E você precisa se preocupar também em inovar o seu processo de trabalho, de forma que as políticas públicas que você se propôs a fazer sejam melhores. Então, é preciso criar um ambiente de inovação também, para que esses servidores inovem naquilo que estão fazendo. Então é isso, eu vou passar a palavra agora para o nosso nobre Negreiros, que vai falar um pouquinho sobre a reestruturação. Muito obrigado, Marcelo. Vocês agora entenderam como é que isso tudo começou, né? Com a mentalidade inovadora dele. O Marcelo toca essa coisa de inovação na Receita Federal, não é isso, Marcelo? Vai para Taiwan, Tailândia? Hoje à noite. Hoje à noite. É um cara realmente de ponta e muito inspirador para todos nós. Muito obrigado. E eu estava rindo aqui por dois motivos. Estava sorrindo, na verdade. Um, pela sensibilidade que você tem, a sua alma realmente fantástica, em sentir e passar para as pessoas o valor da integração do grupo, né? Mas eu confesso que eu tive a sensação que você ia mandar as pessoas levantarem e rezar um Pai Nosso naquela hora. Eu fiquei um pouco preocupado, mas está tudo bem agora. Bem, então o livro, como vocês viram, ele permeia todo o espírito do que a gente quer fazer. Nós somos um grupo independente, lembrando aqui isso, né? Mas nós temos, alguns de nós têm pretensões políticas, então é natural que nós nos envolvamos com esse espírito também, de entender o que a gente vai encontrar de obstáculo. Quando a gente faz isso, é a partir do livro que encoraja, né, o livro que o Marcelo mencionou, encoraja a ideia de que é possível trabalhar de uma forma diferente no governo, daquilo que a gente está vendo aí no Brasil e até em outros países, essa confusão toda, que é possível ordenar, a gente se sente inspirado em tentar também. E dentro dessa ótica, eu que sou reestruturador de empresas e tenho um livro chamado Manual de Reestruturador de Empresas, já tenho aí uma certa bagagem em mexer com o setor privado,
eu pensei, bom, e como é que a gente então organiza essa coisa que hoje a gente vê de baixo para cima como cidadão, tendo em vista que a gente nunca trabalhou lá, eu pelo menos nunca trabalhei na área pública. E eu tinha que usar exatamente meus recursos mentais de experiência para fazer essa adaptação, essa conversão de informação. E aí eu vou ser obrigado aqui a contar um pouco de como eu vejo as empresas em geral, né, de maneira que isso vire um paralelo para explicar como eu também passei a ver o Estado. E essa informação do tripé funcional básico. Toda empresa tem essa constituição que a gente está vendo aqui. Não é? Seja ela uma padaria, seja ela uma multinacional, seja ela qualquer tipo de prestador de serviço, indústria, ela tem essa conformação estratégica, organizacional, que eu chamo de tripé funcional básico. Você tem um acionista, que é o dono, que manda num diretor-geral, num presidente, às vezes é o mesmo, tá certo? Mas ele tem 3 grandes áreas a ordenar o negócio dele. A área comercial, a administrativa e a de produção. Então é muito simples. O cara da área comercial, ele vende, ele tem um perfil, inclusive, de vendedor, ele se relaciona com o cliente, ele atrai o cliente para aquela sua operação, para entregar ele um produto. Então existe uma outra área de especialistas, que é o cara que produz aquele item que é vendido, seja um serviço, seja ele uma mercadoria. Então existe a área de produção também. Entre eles, precisa existir uma área administrativa, alguém que faça a parte de controle, acompanhamento e tudo mais. Então é assim que qualquer empresa é constituída. Então quando eu olhei para o Estado, apesar que o Estado guarda uma série de propriedades distintas da área privada, todo mundo menciona isso, mas eu não vejo isso como obstáculo, é possível fazer uma analogia muito parecida, muito próxima, que é o seguinte: ao invés do acionista, você tem um cidadão. Os cidadãos é que são donos, na verdade, do Estado. Você tem uma direção geral, que eles escolheram, os acionistas, ou a sociedade, que é o prefeito, o presidente, o governador, seja quem for. E aí, infelizmente, não está enquadrado aqui, e seria importante vocês verem aqui embaixo, mas também tem o equivalente, na minha percepção, da área comercial, da área administrativa e da área de produção. Vamos começar pela área de produção, que é mais simples. Que produto a sociedade tem do Estado? Não é? Temos aqui, no nosso caso, e será melhor debatido ao longo do dia, saúde é um produto, educação, um segundo produto, infraestrutura e segurança pública, para citar os mais evidentes. Na área comercial, então, sobrou o quê? A relação com o cidadão. Eu coloquei aqui de uma maneira mais sumarizada, por exemplo, a área da fazenda, a área de arrecadação. Ela precisa lidar com o cidadão, não é? Ela arrecada para entregar aquele produto. Ela recebe, não é? E vende essa ideia de que o Estado vai entregar um produto, e aí, a partir disso, ela lida com o cidadão. E, por fim, a área administrativa também. Existe uma área de gestão disso tudo. Então, você tem na administração pública o cara de planejamento, o cara que controla as contas, né, supostamente, que faz lá, enfim, todo o trabalho de TI, jurídico e tudo mais. Então, na minha visão particular, que foi vendida para o grupo e foi assimilada pelo grupo espontaneamente, né, não foi nada forçado, foi muito natural, tanto que muito do trabalho que vocês vão ver aqui, aliás, todo o trabalho que vocês vão ver aqui, ele parte desses conceitos vendidos originalmente, e cada um de per si, né? É bonito falar de per si, né? De per si faz a sua própria análise e dali desenvolve o tema. Enfim, essa foi a razão pela qual a gente começa a entender que o Estado não é um bicho de sete cabeças. Né? Embora tenha todo o desafio político que a gente sabe, né? O lado humano é bem diferente da área privada, mas a gente aqui tirou qualquer receio de ter medo do desafio. E acho que isso que é o grande barato também. Nesse evento de hoje, gostaria de chamar a atenção de vocês. Né? Nós somos um grupo independente e, com isso, mas todos nós somos aqui filiados ou simpatizantes do Partido Novo. O tempo todo eu fico muito confuso em tentar qualificar. Eu acho que talvez esteja essa a razão de tanta confusão que a gente tem por aí. Se você olhar, as pessoas têm, pelo menos pessoas sensíveis, têm uma preocupação com um mundo melhor. Mas elas têm formas de imaginar como isso vai ser conquistado.
Então, a gente aqui tem muito discutido, independente de se a gente parece socialista ou de direita, até para eu não ficar tão confuso. Então, todo o trabalho aqui é realizado com base naquilo que o nosso coração e a nossa técnica se combinam e dizem. Isso é o que a gente gostaria de ver na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então, esse é um aviso original para não ficar ninguém preocupado, impressionado em dizer se aqui é um discurso de direita ou de esquerda. Vamos ouvir de coração aberto com relação ao que a gente vai falar aqui durante o dia. Postura equilibrada do Estado, então, significa para nós um foco na dignidade do cidadão. Todo esse evento é pautado nesse objetivo. Bom, também significa, claro, uma governança na administração, uma forma de facilitar o empreendedorismo. A gente não acredita no Estado como provedor cabal e elementar, e, enfim, de prover empregos. Não temos nenhuma mentalidade intervencionista, tudo tem que ser absolutamente o tempo todo espontâneo, assim como foi a formação desse grupo, assim como deveria ser qualquer relação. Eu costumo dizer nas empresas para que eu trabalho, que assim, o que a empresa faz do seu empregado é a compra do seu tempo e de sua técnica, mas ele não compra a sua alma. Então, tudo tem que ser espontâneo, as pessoas têm que desejar aquilo. E, obviamente, com isso, naturalmente, incentivar o livre mercado. Na nossa visão também, governança é uma expressão que não é do cotidiano de muita gente, então vale a pena enfatizar. Significa, essencialmente, ética e transparência, e traz com isso resultados positivos, especialmente a credibilidade em qualquer projeto, especialmente no caso de governo, e uma eficiência operacional e econômica na execução. Então também isso aqui é uma lei para nós. E a modelagem do Reinventando, conforme foi explicado para vocês, ele foi baseado na nossa metodologia da RN Executiva, essencialmente, e ele tem 3 componentes, 3 etapas muito simples de entender e que são intuitivas, mas tem uma ênfase aqui. Então é óbvio que a primeira coisa que a gente vai fazer é um diagnóstico da situação. Lembrando aqui a vocês que a nossa ambição é que isso não seja só o Reinventando o Rio, prolifere o Reinventando Cidades. Inclusive já temos aqui um termo de adesão que a doutora Janelle aqui já redigiu, está lindo, maravilhoso, onde a gente espera, já está criado também o site, não é isso, Rodrigo? O domínio Reinventando Cidades, / qualquer cidade. Então a gente espera se integrar e poder ajudar as cidades no desenvolvimento de um pensamento que espero que seja eficiente do ponto de vista de vocês. Então, o diagnóstico da situação, ele poderá ser do Rio de Janeiro, pode ser de qualquer cidade. Estamos aqui para ajudar. Agora, o pulo do gato na nossa visão é estabelecimento de um cenário de possibilidades, ou seja, um cenário inspirador de onde se quer chegar. Né? Aí eu cito Immanuel Kant, não sei se é essa a expressão, ou a pronúncia, mas Immanuel Kant, sei lá, cada um fala de um jeito. Ele dizia o seguinte: quem não sabe o que procura não encontra quando acha. Então, como reestruturador, eu vendi isso o tempo todo no grupo, fixando, mas não precisou muito, o pessoal entendeu na primeira, que é a ideia de que você tem que estabelecer uma visão de onde você quer chegar, para só depois analisar quais são os obstáculos. Porque senão a gente entra na discussão dos obstáculos e o resultado é imponderável. Né? Então, desde o primeiro evento até hoje, foi em 18 de dezembro, estivemos conversando com muitas pessoas do setor público e que tinham como essa preocupação de notar ou reforçar os obstáculos. A gente já tem uma ideia dos obstáculos. A gente quer estabelecer a visão, senão não adianta espontaneamente você conquistar a massa, conquistar os executivos do projeto ou conquistar os trabalhadores abraçados do projeto. É preciso estabelecer um ponto de convergência para que todos compreendam onde se quer chegar. E por fim, pela lógica, a terceira etapa, que é a elaboração de soluções com esboço dos obstáculos e do plano de ação. Né? Muito simples. Estabeleceu então o diagnóstico, criamos a visão, depois nos preocupamos em como chegar àquilo lá. Um plano de ação, como derrubar os obstáculos, como conviver com os obstáculos intransponíveis, por aí vai.
Então, a gente aqui vai falar com bastante convicção das coisas que a gente discutiu ao longo desses, já vamos fazer 4 meses agora. Tem sido discussões intensas, não tem hora, não tem dia, sábado, domingo, madrugada, né? Então é um trabalho que tem sido feito com alma das pessoas aqui, desses garotos maravilhosos, mas por outro lado a gente tem a humildade e o bom senso de entender que as nossas soluções precisam ser debatidas. Porque muitas delas, como eu disse antes, a expressão são de fato revolucionárias do ponto de vista do que a gente vê com o pensamento do Estado atual, né? A própria corrupção da ideia de que o Estado deve prover as coisas, como a gente vê hoje um pensamento bastante relevante dentro do Brasil, já a ideia de levar ao mercado já é uma forma de corromper essa estrutura que está aí, que simplesmente fez quebrar o nosso país, né? Então, é isso aí a explicação que eu daria. Outra coisa, ao longo do dia, então, tem uma subdivisão de tarefas, de temas. Nós teremos aqui um tempo restrito para essas explanações e um tempozinho de debate. Nesse momento da apresentação não tem muito o que dizer, a não ser perguntar se tem alguém que tem uma dúvida a respeito do objetivo geral dessa apresentação, desse workshop. Mas agora nós somos, então, Ricardo Negreiros, eu, esse cara aqui, Marcelo Silva, cadê o Marcelo aqui logo no meio, Paulo Henrique, Rafael Storr, Marcelo Bandeira, não chegou depois, mas chegou bem, chegou firme, Diogo Betano também chegou depois, chegou firme, e Ítalo Tertuliano. Então o Rogério é um dos fundadores, mas infelizmente ele não teve tempo para dedicar, enfim, desafios familiares. É muito natural esse tipo e a gente torce por ele, continua torcendo. Então essa é a turma do Reinventando, que pretende crescer e já tem trazido vários nomes, porque o desafio continua sendo cada vez sofisticar as análises e os trabalhos. Então é isso, muito obrigado. Agora vou passar para o senhor Marcelo Bandeira, que vai dizer para vocês como a gente imagina ser essa reorganização, já para dar um panorama geral da nossa visão a respeito de como a gente quer, no caso, o município do Rio de Janeiro funcione. E ele vai dar aqui dicas de como é que ele chegou a essas conclusões. Depois disso, a gente vai estabelecer, vai descrever a nossa visão a respeito das secretarias mais importantes da cidade.